Boa noite. Boa noite. Então, vou me apresentar mais uma vez. Eu sou Frei Wilson, eu sou pároco lá da paróquia Santo Antônio do Pari. Eu sou também da comissão da CRB dos Religiosos, da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, lá em Brasília. Semana que vem eu já viajo para Brasília. Pastoral familiar. Me pediram para falar sobre a pastoral familiar. Então eu vou falar um pouco da pastoral familiar. Mas antes, eu quero deixar bem claro, nós não somos os únicos a trabalhar com famílias. Eu passei 4 anos lá no Rio estudando, mais na área do direito canônico, mais de leis, como surgiu, como organizou, nos documentos latino-americanos, nos tratados dos Papas, João Paulo II, Bento XVI, e depois o Papa Francisco, mais normativa, a estrutura. Nós temos o ECC, e eu pergunto, o que é o ECC? Acabaram de dizer que é a escola-serviço. Mas o que é essa escola-serviço? O que quer dizer para nós? Nós que estamos 10 anos, 1 ano, 1 mês, 2 anos, 41 anos no ECC, o que é essa escola-serviço para nós? O que significa? Depois nós temos o movimento familiar, outro movimento, trabalho com a família. Depois nós temos as equipes de Nossa Senhora. Quem conhece a equipe de Nossa Senhora? É fortíssima no país, equipes de Nossa Senhora. Depois nós temos o que mais? A pastoral familiar. São movimentos, serviço voltado para a família. Nós estamos dentro da igreja. Nós não caminhamos à parte da igreja. Nós somos a igreja, voltada para a família. Depois, nós temos as diferenças. O que é o ECC? O ECC, ele é movimento, ele é pastoral ou ele é serviço? O que é o ECC? O que é a pastoral familiar? Nós temos essa consciência. Dom João Bosco, lá no Colégio São Luís, deixou bem claro para quem estava lá presente a diferença entre pastoral, movimento e serviço. Quem estava lá presente? Temos alguns casais, e deixou bem claro para nós essa tomada de consciência. Então, eu quero deixar bem claro para nós, pastorais são grupos cujos estão fundamentados na prática de Jesus como bom pastor. A igreja imbuída do amor e da sensibilidade de Cristo dirige um olhar para as pessoas e situações que requerem atenção e cuidado em sua ação evangelizadora. Movimentos, embora atuem nas paróquias, geralmente são regidos por estatutos próprios, possuem coordenações nacionais, internacionais, mas ligada à vida pessoal dos participantes. Tem uma mística, uma espiritualidade. E segue um carisma próprio, ligado à inspiração ao seu fundador, do qual participa quem vivenciou encontros, retiros ou experiências de oração ou de vida. Aqui, de movimento, entra muitos movimentos e serviços. São trabalhos que visam oferecer uma assistência religiosa, espiritual, formativa ou social diante das necessidades de quem? Das pessoas ou dos grupos. Aqui está o ECC como escola-serviço. Isso precisamos ter muito em mente, que nós não somos pastoral, não somos movimento, mas sim serviço. E para isso nós precisamos abraçar e se colocar-se a serviço de quem? De nós mesmos, não da igreja, em prol da família. Então, meu povo santo de Deus, vou falar então
pastoral familiar é uma pastoral orgânica. Por que orgânica? A pastoral familiar, ela tem que perpassar as demais pastorais. Ninguém pode se isolar no seu mundinho, na sua caixinha de fósforo. Ninguém pode se isolar no seu movimento. E a pastoral familiar, ela embarca todos os demais movimentos. Nós também do ECC perpassamos pela pastoral familiar. Por isso está lá, pastoral familiar, uma pastoral orgânica. A pastoral familiar não visa apenas as boas famílias. Nós do ECC visamos a quem e quem. Vou fazer algo assim, bem ter um diálogo, para ficar só eu falando. Eu falo, vocês dão um feedback. Ah, Frei, não é bem assim. Nós do ECC, qual é o nosso foco? É as famílias perfeitas, as famílias santas. Eu não posso estar gravando. Falar algumas bobeiras. E a pastoral familiar? Só avisa as boas famílias? Tem alguém mineiro aqui? Maioria. Mineiros têm famílias muito tradicionais. Eu venho lá de Viçosa, da Universidade de Viçosa. Eu venho lá de Três Pontas, próxima a Varginha, terra dos café, da Cocatrel, que é uma das maiores empresas aí do Brasil e do sul de Minas lá, de produção de café, lá dos fazendeiros, grandes famílias tradicionais. Eu estou lá todo ano, direto eu estou lá com aquele povo. Existe ainda aquelas famílias tradicionais? Pouquíssimas. Então, a pastoral familiar, ela quer uma mensagem de esperança também para aquelas pessoas que fracassaram no seu empenho de vivenciar a vida conjugal. Olhamos a nossa realidade. Alguém tem na família alguém que passou por uma crise conjugal? Todos nós temos ou não? Tu tem? Sim, claro. Sim. Tu tem? Claro. Eu tenho, já vou falar da minha realidade. Minha irmã, 46 anos, casada desde os seus 18 anos. Casou, ficou lá aos seus 15 anos, tem 3 filhas. De repente, ela descobriu que o meu cunhado estava traindo. Daí ela queria se separar dele, não sabia o jeito para contar para o meu pai e para a minha mãe. Depois a minha mãe veio a falecer em 2014 e depois o meu pai veio a falecer em 2016 e ela querendo se separar. E ela ligava para mim, ai, você que é padre, me orienta, o que eu faço? Eu falo, criatura de Deus, coloca os seus pés no chão e se questiona, será que Deus quer ver um seu filho ou sua filha sofrendo com angústia? Você já procurou ter diálogo, abertura na sua relação com o seu esposo? Não existe mais diálogo, não tem mais esse afeto, não tem mais essa ternura. Mas o que as pessoas vão pensar? Que a irmã do padre se separou. Eu disse para ela, você não é a primeira nem a única que vai se separar. Mas primeiro, busca superar as dificuldades nas relações de vocês. Não tem mais solução. Não porque o meu cunhado já tem filho com uma outra pessoa. Então, se separa. Procura fazer o que é certo, o que é correto. Todos nós temos essas tribulações. E hoje ela mora lá em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Está lá. Todos nós temos essa experiência de um modo direto ou indireto. Ou não? Sim. Outros nós somos famílias santas, bonitas, a exemplo da Sagrada Família. E a família como vai? Vai bem. A pastoral familiar não restringe ao pequeno círculo familiar, mas se articula com todos os outros círculos maiores. Nós muitas vezes corremos o risco de ficarmos só no nosso círculo. Quando eu falo círculo, não é o círculo que nós entendemos no ECC, não. Eu quero dizer o nosso círculo do nosso
movimento, a gente não consegue perceber, enxergar outras realidades, outros movimentos, outras pastorais que estão fazendo a mesma coisa, o mesmo trabalho do que o nosso. E nós muitas vezes pensamos que nós somos os únicos a brilhar nesse imenso céu. E de repente tem alguém fazendo o mesmo trabalho do que eu, do que o meu movimento, na qual que eu me entrego, da qual que eu mergulho, eu conheço profundamente. Precisamos interlaçar. Algo que eu não consigo encaminhar dentro do meu movimento, mas eu posso encaminhar, direcionar para o outro. O outro vai suprir aquela demanda que nós não conseguimos resolver. Vocês conseguem entender o que eu quero dizer? Pastoral familiar. Seja nos dias de ontem, de hoje, sempre haverá homens e mulheres buscando a vida matrimonial. Isso aí sempre terá. A gente anda por aí e escuta, a família está em quê? Em crise. A família não adianta mais constituir famílias. A família está perdida, sem rumo, sem direção por causa da sociedade. Mas existe sociedade porque existe famílias. Existe sociedade porque existe pessoas, nós que constituímos a sociedade. A família só existe porque tem um homem e uma mulher que se encantaram, que se olharam, se admiraram. Vamos nos unir por amor e se constituíram. E sempre haverá alguém que se encanta, que quer viver com intensidade essa união, essa aliança com um para com o outro. Sempre terá. Houve época em que a família era tida como modelo. Olhamos para a nossa realidade. Que família é de modelo que nós temos hoje? É a família do meu avô, da minha mãe, da minha irmã. Que família que nós temos de modelo? A nossa. Não é do meu vizinho esquerdo, não é da minha vizinha do lado direito, não é a minha vizinha da frente nem de trás. A família modelo é aquela onde que eu estou inserido. É aquela onde que eu me vivencio, a minha vida, onde que eu interajo. Essa é a família modelo. Para mim, juntamente com a Sagrada Família. A família do meu vizinho é melhor do que a minha. A minha tia constitui uma boa família. Nossa, você tem uma família abençoada, porque você tem um padre na família. Sua família é abençoada porque você tem uma freira na família. Grande coisa nos dias de hoje. É modelo? Ou não, meu povo santo de Deus? Mas ao longo dos últimos 50 anos, a família conheceu profundas transformações. Aqui eu quero ouvir vocês. Quais são as grandes transformações que a família passou e passa nesses longos 50 anos? Quem pode dizer uma palavrinha aqui, outra ali, uma chuva de ping-pong? As transformações da família, que a família está passando e irá passar ainda. Ou nós não pensamos? Hoje eu estou pensando na morte da bezerra. Os jovens casam mais tarde. Os jovens casam mais tarde. Quando querem casar, então nem querem. Quando querem casar. A maioria estão só juntando. Separações muito próximo do casamento. Jovens permanecendo mais tempo em casa. O número de filhos diminuiu. Por que diminuiu? Não querem nem ter, hein? Porque eu quero curtir a vida, eu quero gozar do bem-estar, eu quero viver a minha vida. Eu vejo pela minha irmã e o meu cunhado é do exército. Moraram em Rio Grande do Sul, moraram para Brasília para João Pessoa agora voltou para o Rio de Janeiro e agora já recebeu transferência lá para Curitiba. Casada há mais de 20 anos, não tem filho. Eu perguntei esses dias, minha irmã,
a finalidade do casamento é a prole. É a prole. Se não for a prole, não tem outra finalidade. Ainda nós estamos ainda crescendo, amadurecendo, vamos esperar o bendito cujo ir para a reserva. Já está próximo já. Com 40 e poucos anos já vai aposentar. O senhor acabou de dizer que o casamento, a finalidade do casamento é a prole. Sim. Agora, quando não há essa possibilidade, então o casal tem que se separar? Não. Ela fez uma boa pergunta. Posso voltar à sua pergunta depois? Com certeza. Vou voltar lá porque vai chegar nessa situação aí. Eu já vim preparado para isto. Quais são as outras transformações da família? O relacionamento mútuo de um para com o outro, com os pais. É intenso ou não? O relacionamento hoje? Muito pouco. Nós escutamos por aí o jovem dizendo: olha padre, olha frei, olha monge, o meu diálogo com meu pai e com a minha mãe quase é zero. E do meu pai e da minha mãe é a mesma coisa. Ambos têm uma vida, uma dinâmica muito agitados. São as transformações. E nós do ECC conseguimos perceber essas transformações? Nós, enquanto pastoral familiar, conseguimos perceber essas mudanças e essas transformações? Precisamos pensar, refletir e meditar. Olha lá a aliança. Trabalhar pela família é tentar acompanhar seus passos, estar ao seu lado em todos os momentos do seu desenvolvimento. Aqui é um dos enfoques da pastoral familiar. Vamos ler juntos? Trabalhar pela família é tentar acompanhar seus passos, estar ao seu lado em todos os momentos do seu desenvolvimento. Ela tem um foco. Vou fazer um contraponto também. E nós do ECC? Qual é a nossa missão e a nossa vocação? Alguém quer dizer? Acolher as famílias, trazer as famílias para a igreja e inserir num contexto pastoral. É isto? As famílias regularmente casadas, segundo a lei da igreja. As famílias casadas bonitinhas, regularmente. É isto? Hoje não, já entra assim, vive maritalmente, mas é primeira união. Então nós vamos ajudar essa família a fazer o sacramento do matrimônio, né? Vamos ter que acompanhar também de alguma forma nos círculos domiciliar, prepará-los, porque eles estão vivendo juntos, não é? Mas são católicos, tem que voltar, a família tem que voltar de novo para Deus, né? Para a igreja. Isto é importante, meu povo santo de Deus. Nós percebemos algo e dá um direcionamento, encaminhar, levar a pessoa a tomar consciência das suas atitudes e daquilo que ela está buscando e daquilo que ela está vivenciando, para aí depois abraçar algo próprio. No entanto, a pastoral familiar abarca a família em todos os seus aspectos. Isto é, pretende atingir todos os seus integrantes nas diferentes idades e diversas situações. Isto que é bonito da pastoral familiar. Diferente do ECC. O ECC tem uma categoria própria que quer atingir. A pastoral familiar, não, ela embarca o leque todo, abre um parâmetro geral para acolher, acompanhar, a estar junto e se fazer junto. Tranquilo até aqui agora? Por quê? Na pastoral familiar, temos 3 setores muito particular e próprio de cada setor.
o pré, o pós, casos especiais. E nós do ECC temos o quê? Eu quero fazer esse contraponto. O que nós temos? Nós temos a primeira etapa. A primeira etapa é algo mais querigmático. Vocês me ajudam aí. É algo que mais é do anúncio, do querigma. Quem é Jesus, a sua missão. Todo mundo que fez o ECC, né? É o convite de trazer, da proximidade, é do se encantar. Não é isso? Eu me encantei com os seus olhos de gata. Não é isso? Os seus olhos claros, é claros? Me encantou, é isso. Depois nós temos a segunda etapa, que é conhecer os documentos da igreja. Isto é, o magistério da igreja, a hierarquia da igreja, a profundidade da igreja, aonde que muitas pessoas deixam a nossa igreja por falta de conhecer os seus documentos, as suas estruturas, que é belíssima e é rica. E depois nós temos o que mesmo? A terceira etapa abre o leque, vai mostrar que nós não só rezamos, não só conhecemos os documentos, mas nós vamos em ação, abraçamos as causas, estamos lá com os pés no chão da realidade onde que se dá a nossa vida, onde que dá o anúncio, onde o Cristo se faz presente. É isto. O nosso compromisso social. E isso exige todos nós. Então, a partir da Familiares Consórcio, vocês conhecem esse documento? Esse aqui que eu mais usei na minha tese. Familiares Consórcio, os bispos do mundo inteiro se mobilizaram em fazer da pastoral familiar uma das prioridades pastorais das dioceses e paróquias. Na América Latina, as conferências episcopais do CELAM, primeiro, sempre abordaram em seus documentos temas relacionados à importância e à missão da família no mundo, na igreja e seus cuidados pastorais. A igreja sempre voltou os olhos para a família. Ela sempre citou a família. Por que será? Tudo pode mudar, transformar dentro dessa célula familiar. Vocês estão ouvindo? Tudo pode. A gente pode mudar e transformar nessa pequena célula familiar. Ali tem o amor, ali pode se desenvolver esse caminhar juntos, mudar a sociedade até, o mundo. Tem uma importância gigantesca a família. É um núcleo forte, é um laço forte. Não é? Infelizmente, hoje a carreira está na frente dos filhos. O que é triste ver. Eles se unem para comprar patrimônio e não para realizar um matrimônio, um crescimento de cada ser dentro da família. A gente não sabe a ideia, a dimensão da importância da família. É muito importante mesmo. É bonito ouvir isso, não é? E quando nós olhamos a realidade, é isto mesmo? Então, meu povo santo de Deus, nos anos de 1980, eu estava nascendo, é que os primeiros esboços, reflexões começaram a aparecer sobre a pastoral familiar. Pastoral familiar e movimentos familiares era tido como os melhores meios de transformar a realidade do que ela acabara de dizer. Ou não? Quem tem mais de 25 anos, é isto ou não? Você que tem 26 e meio, é isto ou não? É isso mesmo, é um movimento de mudança dentro da família, né? Seguindo, a pastoral familiar do Brasil, ela foi estruturada a partir da exortação apostólica Familiares Consórcio do Papa João Paulo II. Vocês leram já esse documento? Familiares Consórcio? Amores Letícias?
Leu? É o último do Papa Francisco. Porque o Papa João Paulo II não tinha tanto esses meios de comunicações, né? Mas os documentos saíam. E a partir dos anos 80 que a pastoral familiar foi planejada e organizada. E a partir de 1980, alguém já participava do ECC? Ou de outro movimento de família? Quem participava? Só para eu saber. Ali, aqui, ali. Os demais estavam nascendo também. Olha que beleza. Todo estava crescendo. Então, em 1992, nós já tínhamos nascidos. Em Curitiba foi criado o Instituto da Pastoral Familiar. Aonde foi criado o ECC? Aonde foi criado o ECC? São Paulo. Mas São Paulo aonde? Na Pompeia. Lá na igreja Nossa Senhora do Rosário. Que é belíssimo. Eu fui conhecer ontem lá. Depois eu tenho umas perguntas. Lá tem Nossa Senhora do Rosário e Nossa Senhora das Graças em cima. Eu achei interessante. Vocês sabem a história onde surgiu, em São Paulo, lá na Zona Oeste, na paróquia dos padres camelianos, em tal ano, em tal dia. Nós também, em 92, surgiu o Instituto da Pastoral Familiar. Tem como finalidade promover a formação de agente de pastoral de família, buscar formação, preparar pessoas para trabalhar com família. Gente, precisamos ter pessoas capacitadas para trabalhar com família. Eu não sou casado, eu não sou viúvo, eu não sou divorciado. Como que eu posso trabalhar com família? E falar de família? Como que alguém que não tem uma experiência pode falar de família? Claro que eu tenho família, claro que eu tenho experiência. Eu nasci numa família, vivei numa família, e eu moro numa família religiosa, com 9. Almoço, janto, tomo café, brigo, faz as pazes, dou risada, choro, faço um passeio fraterno junto, trabalhamos. Eu tenho a minha experiência de família. A mesma dificuldade que uma família tem, nós também temos. Precisamos carregar os nossos fardos, os nossos pesos, algumas vezes, porque são os nossos irmãos que convivem conosco. Ou não? É por aí? Ou vocês não veem isto? Vocês estão tão quietos, só eu estou falando? Olha lá. É fortalecer esses agentes para trabalhar com a família. Eu estou com uma crise profunda na minha família. Eu vou chamar quem? Eu vou chamar o meu avô, que ele é o homem que vai pacificar tudo. Ele é o homem, ele é o conselheiro da família. Eu vou chamar meu tio, vou chamar minha bisavó para pacificar a minha família. Existe isso ainda não? Alguém da família? Não tem mais? Vou chamar meu pai. Pai, estou com a crise na minha relação com meu esposo. Não tem mais isto? Mas já houve ou não? Houve. E por que perdeu? Ou porque nós fomos evoluindo, fomos abrindo a nossa mente, o nosso coração, os nossos olhos, e fomos deixando essas coisas assim de quem tem cabelo branco. Ah, isso aqui é do passado. Não tem mais valor para a família. Ou não? Talvez a pessoa já morreu, não está mais nesse mundo. Pois é, tem coisas que a gente deixa e outras a gente vai embarcando, colocando junto conosco. Em 1993, saiu publicado o Subsídio da Pastoral Familiar do Brasil, o documento 65. Vocês conhecem, não? Sendo no ano de 94, temos a campanha da fraternidade como tema sobre a família. A família como vai? E este tema da Semana da Família?
E a família como vai? Vai bem. Bem o quê? Bem mal ou bem bem? Bem mal. Bem mal por quê? Se nós temos tantos casais no ECC, que se reúne toda terça-feira, podia estar assistindo o Jornal Nacional, podia estar assistindo a novela, podia estar participando, estar lá correndo no parque lá do Ibirapuera, ou no Parque da Aclimação, ou lá no Vila Lobos, ou no MASP não é fechado, né? Ou lá na Independência. Eu podia estar correndo lá no Parque da Portuguesa Tietê, poderia estar fazendo tantas coisas, andando de bicicleta com a turma da noite. Estamos aqui. Podia estar fazendo tantas coisas. Nós temos família, está fazendo tantos milagres, proezas, e nós precisamos perguntar como vai a família. Tantos casais no ECC, na equipe de Nossa Senhora, no movimento de família, nas equipes de Nossa Senhora, e a família ainda está em crise. Por que está em crise? O que está faltando de valor para nós? É eu que vivencio a família. É eu que dou a tônica para a família. Não é a sua filha? Tu tem filha? Uma filha e 2 filhos. Uma filha e 2 filhos e 7 netos. Quem dá a tônica na casa quando a criança é pequena? É os pais, não são as crianças. Então, por onde nós estamos caminhando? Em 1998, o setor família da CNBB. O que é a CNBB? Vocês que são mais cristãos do que eu. O que é a CNBB mesmo, hein? Federação Nacional dos Bispos do Brasil. Houve ruídos. E aqui houve algo, houve algo. Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Elaborou e publicou o Guia da Pastoral Familiar. Vocês conhecem o Diretório de 79? Esse aqui foi o segundo documento que eu usei na minha tese. Os canonistas e os juízes de direito canônico adoram isso aqui. Eu também gosto também. Muito bom. Como em qualquer outro movimento, a pastoral familiar está organizada em nível nacional, regional, diocesano e paroquial. Alguém já ouviu falar disso? Não? Dessa estrutura, organização? E o ECC, como que está organizado? Vocês vão dizer para mim, como que ele está organizado? Que eu não conheço muito bem o ECC. Está organizado em nacional? Sim. Regional? Diocesano? Paroquial? E vocês não conhecem a pastoral familiar, meu povo santo de Deus? Por quê? Vocês não conhecem? Aonde que vocês encaminham aqueles casos pertinentes que chegam até nós no ECC? Ou vocês colocam a coberta quente para aquecer aqueles que estão frios? É frios? Que são gelados nas relações? Para onde vocês encaminham? Vocês encaminham para a porta, é porta aberta que eu estava vendo lá ontem, lá na Pompeia? O que tem? Um lado é confessionário, no outro lado é sala de escuta. Vocês encaminham para a sala de escuta lá na Pompeia, ou vocês encaminham para a escuta lá no Santuário São Judas Tadeu, ou vocês encaminham para a escuta lá para o Largo São Francisco, ou vocês encaminham lá para a escuta lá na Igreja São José do Belém, ou vocês encaminham esses casos aí para Deus e deixa Deus resolver? Pensamos, para onde nós encaminhamos? Ou nós colocamos a mão, está tudo bom, está tudo normal, é assim e será assim. Vamos refletir isto? Vocês conhecem muito bem o objetivo do ECC. Quem sabe de cor? Se alguém pergunta para você,
você é do ECC, mas que legal, o que é o ECC? Qual é a missão? Tem um objetivo? Estou fazendo muita pergunta para tu, né? Vou pegar ela aqui. Vou aqui. Qual é a nossa vocação e o nosso objetivo do ECC? O ECC tem um objetivo? Não tem um objetivo? Sim. E qual será, hein? Eu vou perguntar mais a alguém. Tá bom. O objetivo central do Encontro de Casais com Cristo é trazer os nossos irmãos para a igreja. Em todos os sentidos, sentido espiritual, o sentido educacional e o sentido vivencial do casal. Eu vou no fundo, porque o Evangelho falava, os últimos serão os primeiros, não é isto? Eu vou aqui, casal bonito. Qual é o nosso objetivo, então, do ECC junto com ela lá? É isso? Tu vai fortalecer essa ideia? Eu concordo com ela, né? Eu sigo no caminho que ela falou. Mas é malandra. Tua sorte que vocês são novos, né? E carioca ainda. Carioca. Eu vou aqui também. Aqui tem cara de gente que está há muito tempo já no ECC. No ele tá. Ela é. O objetivo maior, sem dúvida, do ECC é o que, né, a Luzia disse, e realmente isso manter a família em pé, manter a família unida, né, trazer para cá e dentro dos nossos princípios, né, a humildade, os nossos princípios do ECC. E quando nós não alcançamos o nosso objetivo, a gente se frustra, a gente chora. Organizamos 1 mês, 2 meses, preparamos a primeira etapa, ficamos 1 ano preparando a segunda etapa, 3 anos preparando a terceira etapa, levei 20 dias e 20 horas, 20 minutos, 20 segundos preparando a minha palestra e não consegui atingir nada. E eu fiquei frustrado. Não alcancei o meu objetivo, e quando eu olho assim pela janelinha, lá do meu quarto, lá do 13º andar do meu prédio, e olho assim, eu vejo cada situação, eu falo, meu Deus, é isto? Então o objetivo da pastoral familiar, formar agentes qualificados. Qualquer pessoa, vocês convidam qualquer pessoa para falar por ele nas etapas? Não, né? Senão vai falar algumas bobeiras. E eu irei falar agora, na primeira etapa, na segunda etapa, eu vou lá falar algumas bobeiras. Lá eu vou falar bobeira. Ninguém vai filmar. Pessoas qualificadas. Oferecer com qualidade formação aos noivos. Precisamos. Quem trabalha na pastoral dos noivos aqui? Vocês? Aqui. Palestra. Tem mais alguém? Ninguém mais dessa plateia trabalha? Lá trabalha. Tu fala o quê na pastoral do noivo? Nós falamos sobre a harmonia conjugal, uma série de coisas, filhos, educação. Muito bem. E vocês falam o quê na pastoral dos noivos? Oi? Conhecimento de si e do outro. Vocês se conhecem entre si, marido e mulher? Vocês se conhecem? Não senti firmeza, não. Acolher qualquer realidade de família é um dos objetivos da pastoral familiar. Acolher qualquer realidade de família. Unir esforços que a família seja, de fato, um santuário de vida, a beleza, o encanto. Todos nós somos morada e templo vivo do Espírito do Senhor. Todos nós somos chamados a se lapidar-se todos os dias das nossas misérias, das nossas fraquezas. Todos os dias, o casal... Seu marido não está aqui não, né? Ele está caçando um casal. Está caçando um casal lá. Lá em Itaquá. Em Itaquá, na Zona Leste. Para ser esse santuário da vida, o casal precisa olhar assim no olho, mente na mente, coração coração com coração, vibrar, se encantar, trazer Deus presente na relação, mesmo nos altos e baixos da vida, e descobrir o encanto. Aí sim será o santuário da vida, que gera vida. E é diário. É cotidiano.
Ou nós vivemos assim tão longe da realidade, só é realmente só no dia do encontro, nós se encantamos. Hoje é terça-feira, vou para o pós-encontro. Hoje é terça-feira, eu vou me encontrar com as pessoas. Isso me alegra, a minha vida e a minha família, porque eu não sou o único. Tem outros que buscam vivenciar o mesmo ideal de famílias, família abençoada. Despertar a família para o seu papel educador. E vocês são bons educadores? Enquanto família? E nós? Somos? É um papel da pastoral familiar. E nós no ECC? Ou nós ficamos só na estrutura, que é belíssima, que é bonita, e esquecemos da algo prático. Eu sei muita coisa teórico, na prática, muito pouco. Foi a partir da estrutura proposta da Familiares Consórcio e considerada a realidade brasileira, a Comissão Episcopal Pastoral para a Vida e Família propõe uma organização estrutural, que é mais comumente usada pela pastoral familiar. Setor, vamos ler junto lá? Setor pré-matrimonial, encontro de preparação para a vida matrimonial. Segundo, setor pós-matrimonial, promover a formação continuada dos cônjuges. Terceiro, setor casos especiais, orientar os casais que se encontram em situações especiais. Vocês têm noção e conhecimento desses três setores? Nós do ECC temos o quê mesmo, hein? Nós temos a mesma estrutura? Nós não temos. Pré-matrimonial, encontro de preparação para a vida matrimonial. Então, eles vão preparar os noivos. Temos a pastoral dos noivos. Ok? Então, ali, eles vão embarcar todo o tema que é próprio daquele momento. Pós-matrimônio, promover a formação continuada dos cônjuges, acompanhar. Círculos domiciliares. Nós podemos dizer que o nosso aqui é muito parecido, que são os pós-encontro, que nós acompanhamos aqueles casais que se encantaram, fizeram, depois, para eles não se perder, para eles não ir lá no shopping Birapuera, para ir lá no shopping Paulista, nem no shopping Bourbon, nem no shopping Cidade de São Paulo, nem no shopping Veste Plaza, nem no shopping Morumbi, nem no shopping lá onde mora a minha tia, na Granja Viana, nem lá no shopping Plaza Tietê, fugiu porque eu não conheço mais. O JK, o Eldorado, não sei mais aonde, ou nem lá no shopping, lá perto de casa, no shopping 25. Senão eles iam fugir para lá. E nós se reunimos e acompanhamos esses casais. Não é isso? Damos uma formação. Olha, nós temos um círculo que se reúne uma vez por semana em tal lugar. Hoje nós vamos se reunir lá na sua casa, lá no seu apartamento. Semana que vem nós vamos se encontrar lá na sua casa. Na outra semana, será que nós podemos ir lá na sua casa? Ah, minha casa é uma kitnet lá na rua, lá na Alameda Lorena, que cabe eu e a minha sombra. Mas vocês podem ir lá. Eu arrumo espaço. Consegue entender o que eu quero dizer, gente? Sim. Depois nós temos os casos especiais. Aqui que é bonito de conversar, de ouvir e de entender e de compreender. Os casos especiais. O ECC tem casos especiais, gente? Eu já peguei, já chegou na minha mão, no meu ouvido, cada situação. Falei, será que eu entrei numa fria, ser assistente do ECC da região episcopal C? Já a gente escuta cada coisa.
Frei, isso aí você que vai resolver. E eu? Fala, manda pro padre. Valei-me São José. Manda pro padre, né? Assim. Exatamente. Tudo é o padre, o bispo. O que o senhor vai fazer mesmo, hein? Mas a coisa não é ali, não é entre um homem e uma mulher, não é entre um casal. Eu não casei, mas eu fiz o casamento. Ô desgrama, fui eu que fiz o casamento. Mas nem o casamento fez ainda. Estão juntos, estão no ECC. E agora? Separou. E agora? Eu sou imigrante. Não sei o quê. São cada situações difíceis que a gente senta, se esconde, respira. É isto. Na caridade fraterna e na misericórdia, a exemplo de Cristo. Cristo nasceu, vocês são mais cristãos do que eu, vocês leem a Bíblia todo dia. O Cristo nasceu, depois ele foi para o deserto, foi tentado 40 dias, depois ele foi para o Jordão, recebeu o batismo, depois ele foi para a sinagoga, da sinagoga ele foi para o templo, do templo ele foi para a praça, da praça ele passou na margem ali de Bertioga, vou falar nos lugares que eu conheço, Bertioga, depois foi para Maresia, depois foi na região dos lagos, Arraial do Cabo, voltou, convidou fulano para entrar na sua barca, e depois de repente foi lá na casa de Marta, de Maria, ficou por ali, depois foi na casa da sogra de Pedro, curou a sogra de Pedro, restituiu a saúde, depois subiu a montanha, fez a experiência, se transfigurou, depois foi para Jerusalém, se entregou, depois de Jerusalém, foi para a cruz, da cruz foi elevado. Conseguiu acompanhar meu raciocínio de tudo isso, a história dele? É uma caminhada, uma história, um contexto. Ele se fez presente em diversas situações. Na praça encontrou aquela bendita cuja. Quem te condena? Ninguém, nem eu. Vai, não tornes mais a pecar. De repente alguém estava em cima da figueira, olhando, desce que hoje eu estarei na sua casa. E de repente ele está caminhando, está lá, de boa, festejando, de repente um alto escalão do governo chegou nele e disse: Senhor, meu filho está doente, está morrendo, vai, que teu filho está bom. E é quando aquele pai de família está voltando, os seus empregados dizem: teu filho já está bem. Vocês conseguem as diversas realidades, diversas situações que a gente pega, a gente olha, analisa, é isso aqui. Damos um encaminhamento, ou não? E nós no ECC, o que a gente faz? Manda para o pároco, que nós não temos noção, conhecimento. Por que nós não temos noção, conhecimento? Ou porque a gente não lê os documentos, as nossas diretrizes? Vamos refletir isto? Quais são o tempo forte do ECC? Primeira coisa, eu quero saber disso. O ECC tem tempos fortes ou não? Tempo fortes do ECC. Tempo forte do ECC são o tempo de preparação para os encontros. Tempo forte é para a assembleia eletiva. Tempo forte em preparação para o Congresso Nacional. Tempo forte em preparação para celebrarmos o jubileu de 50 anos. Quem tem 50 anos aqui? 50 anos. Não, de vida. De vida. Olha, passaram já. E eu estou longe. Estamos preparando, é tempo forte. E a pastoral familiar, tempo forte. Campanha da fraternidade. Novena de Natal. O ECC faz novena de Natal? Faz uma
Faz no advento, né? Tempo forte da pastoral familiar. Semana Nacional da Família. O que nós, enquanto ECC, faz? Nós estamos engajados nas nossas paróquias. A gente soma força com os outros movimentos para organizarmos com os nossos párocos, com os nossos vigários, a Semana da Família, um debate sobre a família. Na minha paróquia, eu sou pároco, não posso falar muito porque eu sou pároco. Na terça-feira, todo mundo vai lá por causa de Santo Antônio. Ou vai para casar, ou para descasar, para procurar não sei quem, ou não sei o quem. Então, nós vamos dar a bênção da família. Até que foi gente. Daí, no sábado, eu fui fazer a missa de encerramento da Semana da Família, lá na paróquia Nossa Senhora da Piedade, lá na Zona Norte. 1 milhão de pessoas. Muita gente lá. Visitas às famílias. E nós também temos visitas às famílias? Não, né? Só para convidar para fazer o nosso encontro. Isto. E as visitas se dá quando nós vamos fazer o ciclo lá na sua casa, que nós vamos comer lasanha. E depois eu vou lá na sua casa, vou comer a feijoada. Tu tem cara de feijoada. Eu gosto de feijoada. De sábado. Então eu vou lá comer feijoada na casa dele. Aí nós se encontramos e visitamos. Não é isso? E a pastoral familiar, ela visita as famílias. Porque ela é um movimento de... Eu pulei um aqui agora, como que faz para voltar, hein? Volta mais, vamos ver se é. Subiu. Ah, voltou. Voltou? Voltou. Agora aqui. Então nós temos tempo fortes. A pastoral familiar tem tempo forte. O ECC tem um tempo forte. Eu estou fazendo as comparações. Vocês vão vendo aí. As comparações. E nós temos também a visão dos documentos latinos, visão da pastoral familiar nas conferências gerais latino-americanas e do Caribe. Medellín não só fez um bom diagnóstico, uma boa análise das causas dos problemas familiares. Quem conhece o documento de Medellín? Já ouviram falar do documento de Medellín? Puebla. Medellín, Puebla, São Domingo, Aparecida. São os quatro documentos. Vocês conhecem esses documentos ou não? Que trata da família. Medellín em Bolívia ou Colômbia? Colômbia. Tratou sobre a família. Desenvolveu uma série de recomendações para a pastoral familiar. O que o documento de Medellín quer é estimular aqueles casais que se esforçam para viver a santidade conjugal e realizam um apostolado familiar. As nossas famílias nos dias de hoje, como que eles vivenciam? Vivenciam essa santidade conjugal? Tu é fiel ao seu esposo? Sim, eu sou fiel. É fiel. Tem os deslizes? Não. Não. Olha que está no apuro aqui. Realiza um apostolado familiar? Graças a Deus. E realiza um apostolado familiar? Realizamos. Sim, está no ECC, não é? Sim, CC. Está no ECC. Ou não? 23 igrejas. 23 igrejas. Olha que bonito aí. Até eu vou me converter. Depois, Santo Domingo, de 1992, fala que devemos fortalecer a vida da igreja, da sociedade, a partir da família. Ou não? Afirma que a missão da família é cuidar, revelar e comunicar o amor e a vida através de 4 atos. A gente consegue vivenciar isso? Santo Domingo. 4 métodos de Santo Domingo. Vamos ler juntos. Primeiro, viver, crescer, aperfeiçoar-se como comunidade de pessoas. Segundo, ser santuário da vida, servidora da
vida. Terceira, ser célula primeira e vital da sociedade. Quarto, ser igreja doméstica, santuário que acolhe, vive, celebra, anuncia a palavra de Deus. Vocês acolhem, vocês celebram, vivenciam, anunciam a palavra de Deus, enquanto família, enquanto casal. Vou falar aqui com a Margarete Coséias, que tem mais liberdade. Vamos acolher, vamos celebrar a vida, vamos reunir a família para celebrar, dar tônica, o espírito da coisa. Não deixa a coisa secar, não deixa a coisa morrer. Produz fruto, e fruto de abundância, a partir da palavra. Ou não? Ou nós não se reunimos? Você se reúne aos domingos, não? Sim. É bonito, né? Na minha casa nós éramos 9. 9 filhos. Meu pai gostava de fazer filhos. 7 irmãs, eu e meu irmão. Meu irmão mora em Tangará da Serra. Mexe com soja lá, no Mato Grosso. Minha irmã mora em Campo Grande, que meu cunhado tem uma transportadora de gado. A outra mora em Camapuã. Trabalha lá. A outra mora lá em Dourados. A outra mora em Londrina. A outra mora em Iguatemi. Deu quanto já, hein? Já me perdi nas contas. E a outra mora lá para cima. Mas sempre aos finais de ano, quando meu pai e minha mãe estavam vivos, se reuniam. Ou ia para o Natal ou para o Ano Novo. E agora nós vamos se encontrar na casa da minha irmã, lá em Londrina. Mas a casa do meu pai está lá. É a maior casa, que cabe todos os filhos, os netos, os bisnetos. Vão celebrar a vida, se encontrar, ter gosto de se encontrar juntos. Ou vocês não sentem algo quando se reúnem? Puxa vida, vai vir os meus parentes, os meus aqui, eu vou precisar cozinhar, perder tempo, e eu não vou na reunião do ECC. Puebla, na linha da estruturação da pastoral familiar, Puebla assentou que essa deve ser apresentar as mesmas características da pastoral geral de toda a igreja. Evangelizadora, profética e libertadora. As nossas famílias são isso, a evangelizadora? Você evangeliza? Evangeliza. É anunciadora? Não. É profética? Sim. Olha que bonito. Vocês se sentem comovidos ou não? Vocês que são novos. Ai, eu amo esse povo. Vocês são um casalzinho novo, bonitinhos. Vocês precisam evangelizar com testemunho de vida. O modo de ser. Eu brincava com meu cunhado, que é minha irmã, andando lá na Cidade Morena. Quando fala Cidade Morena, é Campo Grande. É Cidade Morena. Um calor de 35 graus, a sensação de 50, de mãozinha dada. E depois abraçou. Eu brincava com ele assim, é muita paixão e amor. Para andar nesse sol, que você olhava assim, que tremia, de mão dada e abraçado. É muita paixão e amor. Quando ama, faz. E testemunha esse amor dessa relação. Ou o meu outro cunhado, que é mais moderno, junto com a minha irmã. O padre vai vir aqui para casa. Então nós vamos passear. Eu e ele vamos na frente, a minha irmã vai lá atrás. Então nós vamos aqui mais para frente. Uma relação mais assim, nos dias de hoje. Eu vou para ali, vai para ali. Cada um na sua. Eu tenho minha liberdade de trabalhar, fazer o que eu quero, perambulo. Ou não é isso? Vocês não percebem isso na sociedade? Né? E precisamos ser profética. Documento de Aparecida. Vocês conhecem Aparecida? Quem esteve em Aparecida lá, nessa época? Em 2007, o Papa Bento
E o Papa Francisco? O Papa Francisco, meu povo santo de Deus, ele foi o relator do documento de Aparecida. Documento de Aparecida, 2007. É belíssimo. Vamos estudar juntos esse documento de Aparecida. É muito profundo. A família é um tesouro mais importante dos povos latino-americano e caribenho. É a família. A família cristã está fundada no sacramento do matrimônio. A família é a imagem de Deus, que em seu mistério mais íntimo, não é uma solidão, mas uma família. Ninguém casa para estar numa solidão profunda. Você casou para estar numa solidão? Não, né? Ninguém casa para ficar na solidão. É algo que nos preenche, esse vazio, essa ausência. Ou não é isto? É isto? É mais do que isto. Meu povo santo de Deus, seguindo, que vocês já estão dormindo, a preocupação por ela deve ser um dos eixos transversais de toda a ação evangelizadora da igreja. Por isso que ela é uma pastoral orgânica, ela perpassa todas as demais pastorais. Ações, compromete de maneira integral e orgânica com as outras pastorais, movimentos, associações matrimoniais e familiares a favor da família. Então, ela embarca e perpassa por todas as outras. Segundo, estimular projetos que promovam famílias evangelizadoras. E nós promovemos as famílias ou não? Vocês promovem ou não? No pós dá, né? Renovar a preparação remota e próxima para o sacramento do matrimônio e da vida familiar com itinerários pedagógicos da fé, promover diálogos com governantes e a sociedade, políticas e leis a favor da vida familiar, do matrimônio e da família. Promover diálogos. Nós temos tantos debates sobre as famílias. A gente vê aí agora, não é isto? Ou não? É um dos enfoques. É defender a família, promover a família, a dignidade da família. 5. Estimular e promover a educação integral dos membros da família que estão em situações difíceis, incluindo a dimensão do amor e da sexualidade. Casar não é só sexo, meu povo santo de Deus. Depois a Ana vai cortar isso aí. Casou só pelo sexo, é muito pobre essa relação. É muito mais. A vida está acima, em primeiro lugar. Estimular centros paroquiais, diocesanos, com uma pastoral de atenção integral à família, especialmente aquelas que estão em situações difíceis. Aqui, meu povo santo de Deus, para onde nós encaminhamos essas pessoas? Eu quero participar. Agora eu vou brincar com vocês. Eu vou lá para o fundo. Para não deixar vocês com vergonha. Eu vou aqui, na Gilda e no Luiz. Eu vou dar atenção. Eu tenho lá o meu vizinho, vou convidar ele para o ECC, mas eu descobri que o meu vizinho, ela já casou, entrou com pedido de nulidade, né? No tribunal eclesiástico, mas está demorando, mas eu quero convidar eles para o encontro. E agora, o que eu faço? Eu acho que pode, né? Pode convidar. Ele pode vir. Vou aqui para o fundo aqui, vou aqui. Aqui tem sabedoria. Padre, acho que o senhor colocou uma das situações mais difíceis que a gente vivencia normalmente, apesar de ter facilitado, porque esse daí já entrou no tribunal eclesiástico. A maioria não entrou. E aí, eles querem fazer o encontro. Nós sabemos que tem um encontro lá no Bom Pastor, tudo. Uhum. Só que aí quando você fala, não, olha, veja bem, não, mas eu queria aqui, porque é aqui que eu tenho os meus amigos.
mas aqui não pode, tem que ir para lá. Não, mas aí então eu não quero. Então, a gente vive uma situação bastante complicada no ECC ultimamente, porque não é um ou dois, são muitos casais que estão já numa segunda união e muitas vezes a primeira já foi casada na igreja e não querem ir fazer o encontro do bom pastor. Vocês entenderam essas situações difíceis que a gente precisa acolher, dar um encaminhamento para um centro próprio para essas questões, ou não? Nós vamos seguir mais um pouquinho. 7. Restabelecer programas de formação, atenção e acompanhamento para a paternidade e a maternidade responsáveis. A gente escuta por aí tantos pais irresponsáveis, ou não? Sim, não é? Tem demais. Estudar as causas das crises familiares para encará-los em todos os seus fatores. Continuar oferecendo formação permanente, doutrinal e pedagógica de pastoral familiar. E o ECC faz isso também? Faz, né? 10. Acompanhar com cuidado, prudência, amor compassivo, seguindo as orientações do magistério, os casais que vivem em situação irregular. Tantos casais estão em situação irregular. Por falta de conhecimento, meu povo santo de Deus, nós temos as pastorais aí, familiar, movimentos de família. Meu povo santo de Deus, tem gente que desconhece o tribunal eclesiástico. Tem gente que desconhece o processo de nulidade matrimonial. É por falta de conhecimento. Nós que somos de movimentos, ficamos 3 dias sentados, ouvindo, depois mais 3 dias, depois mais 3 dias, depois uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, não sei o que, recebemos formação e conhecemos tantas pessoas que precisam da nossa orientação, da nossa ajuda, e nós muitas vezes por vergonha e por medo não falamos, e conhecemos pessoas e podemos indicar: olha, qual é a sua situação? É esta. Você sabe que existe um tribunal próprio para essas demandas, para essas questões? Podemos encaminho para a secretaria da paróquia. Lá vai fazer todo o processo. Eu não tenho dinheiro. Custa caro. Mas vamos ver o que a gente pode fazer. Nulidade, os tribunais eclesiásticos sejam acessíveis e tenham atuação correta e rápida. Hoje em dia, os nossos tribunais estão muito mais acessíveis para todos. Nós aqui na Arquidiocese de São Paulo, com Dom Odilo, a coisa está muito mais aberta, as pessoas têm tudo mais acesso. Ajudar a criar possibilidade para que os meninos e as meninas órfãos e abandonados, quais são as nossas possibilidades? O que nós criamos? Aqui estou falando da pastoral familiar. Nós do ECC temos outras demandas. Ou não temos demandas, igual a pastoral familiar tem. Essa preocupação, já que ela embarca todo tipo de família. Consiga pela caridade cristã condições de acolhida e a doação e possa viver em família. Então, uma das preocupações é a pastoral familiar. Encaminhar essas crianças. Organizar casas de acolhida, um acompanhamento específico para socorrer com compaixão, solidariedade às meninas e adolescentes grávidas, às mães solteiras, aos lares incompletos. Nós, do ECC, não temos essas questões, essas demandas, mas nós conhecemos, podemos encaminhar para o local apropriado. Ou nós omitimos, a gente vê e faz de conta que não vê. A gente enxerga e faz de conta que não enxergamos essas realidades. Não é isto? Nós vamos refletir isso aí. Não se preocupe que está acabando já. Contribuição da pastoral familiar na pastoral orgânica.
A pastoral familiar precisa estar em consonância com a pastoral de conjunto, ou melhor, com a pastoral orgânica, para desenvolver bem o seu papel. Nós também, nós do ECC, nós estamos inseridos aonde? Na igreja. E nós estamos envolvidos com as demais pastorais. Você só está... Vou falar com a Marlene. Você está só no ECC ou não? Não, Frei. Em outras pastorais. Outras pastorais. Isto que enriquece, amplia os horizontes. Nós não estamos só no nosso mundinho, apesar que é muito bom estar no nosso mundinho. Articular com as pastorais, criança, catequética, juventude, comunicação, com as demais pastorais. E nós do ECC, com quem nós articulamos mesmo, hein? Conosco mesmo? Eu articulo só com a segunda etapa, com a terceira etapa. Eu articulo só com os casais setoriais, com os casais diocesanos. Eu tenho relações com quem? Enquanto movimento. Enquanto movimento, qual é a nossa relação com a igreja, com os outros movimentos? Vou para o fundo. Vou por aqui. Qual é a nossa relação? Nós temos articulado com a pastoral da criança, com a pastoral catequética da juventude e comunicação, com os demais movimentos. Com quem nós estamos articulando o nosso nicho, o nosso meio? Aonde está a nossa relação? Vou falar com ele. Eu creio que esteja posto, né? Mas é mais assim com comunicação e as demais pastorais. Como que as pessoas conhecem o ECC mesmo, hein? Como que as pessoas ficaram conhecendo o ECC? Fazendo o ECC para conhecer. Porque alguém convidou. Alguém convida. E você foi atrás, pesquisou no Deus na Terra. O Deus da Terra que se chama-se Google. O Google é o Deus da Terra. Tudo que você coloca, ela tem. Se você coloca vírgula, ele vai dizer o significado. É um adjetivo derivado do latim, do orisco, do grego, que chega até o que eu quero dizer. É isto? Então nós também se articulamos. Pastoral familiar é abrangente, envolve a todos e ninguém fica de fora, porque não é uma mera pastoral de conjunto. Então ela embarca tudo. Nessa arca de Noé tem espaço para todos. E todos se sentem acolhidos. Pastoral familiar será atuante quando estiver escrito no plano de pastoral orgânica. Então ela será realmente quando perpassar todas as demais pastoral. Criança, idoso, velho, jovem. Então ali é a cara da família. A criança está reunida lá, mas ele representa a sua família. Eu estou representando a minha família. Eu sou família. Você é família. Você é família. Tu é família. Tu é família. Por isso que perpassa a todos. A pastoral familiar é auxiliada pelas outras pastorais e não pode desconhecer as metas e as propostas de trabalho de todas as outras pastorais organizadas na paróquia e na diocese. O ECC, ele tem o seu estatuto próprio, as suas diretrizes próprias. O ECC tem o seu guia, tem os seus roteiros. A pastoral familiar tem o documento aqui, 79 da CNBB, tem outros documentos. A pastoral da juventude tem o seu carisma próprio, a pastoral do dízimo, a pastoral da sobriedade, a pastoral da criança, do idoso, a pastoral da juventude. Cada um tem a sua particularidade, mas todas podem se trabalhar juntas. Eu tenho meu carisma, a minha vocação, a minha missão.
você tem a sua missão, o seu carisma, mas isso não impede de desenvolver uma ação em conjunto. E nós temos dificuldade de trabalhar em conjuntos ou não? Bom, vocês pensam. Pastoral familiar pode, portanto, contribuir muito para o bem comum das famílias, através de uma atenção especial voltada para a proteção da vida, incentivando cada vez mais a participação social e política. Nós, na terceira etapa, qual é o nosso enfoque? Doutrina social da igreja. E vocês conhecem a doutrina social da igreja? A doutrina social da igreja não é coisa de política, não é isto. É outra coisa. Vocês conhecem ou não? Quem fez a terceira etapa conhece, né? A doutrina da igreja. Então nós vamos incentivar as pessoas a vivenciar o seu papel de cristão. Para a conclusão, já falei demais, a pastoral familiar deve ser uma ação evangelizadora e transformadora das nossas famílias. Através da catequese familiar, oração do lar, participação da Eucaristia no sacramento, da reconciliação, assim vai. O maior desafio da pastoral familiar consiste em ser capaz de anunciar com coragem a verdade para iluminar o nosso Deus, para desmascarar a linguagem ambígua que vai contra os valores fundamentais das nossas famílias e da vida. Essas dificuldades aí, é a mesma dificuldade do ECC ou não? As linguagens ambíguas que nós temos, os valores, vai contra os valores fundamentais das nossas famílias e da vida. A família tem valor, não tem? A vida tem um valor. Nós no ECC, nós estamos só preocupados com a nossa estrutura, com o nosso modelinho. Nós defendemos as três etapas ou nós defendemos a família como todo? Como que é essa história aí? Para finalizar aqui. Vocês acham o quê? Nós defendemos a nossa estrutura ou defendemos a família? O ECC existe porque tem famílias. Para o ECC existir, meu povo santo de Deus, nós precisamos defender os valores da família e da vida. Eu posso escrever um tratado belíssimo. Eu fiz a minha tese lá com louvor, lá, belíssima, de quase 300 páginas, tese de doutorado, 300 páginas. Mas se eu não defendesse lá com bom argumento, com os meus doutores lá, com 3 doutores lá me questionando, o que é isso, cada um, fala, meu Deus do céu, a professora doutora lá que me acompanhava lá, coisas que eu não sabia, às vezes ela me dava um suporte. Eu acredito nos valores da vida, então eu vou defender a vida. E nós defendemos o nosso, mas defendemos, em primeiro lugar, a família. Ou não? Vocês vão dizer uma palavrinha depois. O último slide, que vocês vão dormir, que eu amanhã vou acordar cedo também. Portanto, a missão evangelizadora da pastoral familiar é a defesa e a promoção da pessoa em todas as etapas e circunstâncias da vida e a defesa dos valores cristãos para o matrimônio, os relacionamentos pessoais e familiares. Vamos ler junto isso? Portanto, a missão evangelizadora da pastoral é a defesa e a promoção da pessoa em todas as etapas e circunstâncias da vida e a defesa dos valores cristãos para o matrimônio e os relacionamentos pessoais. Para finalizar, vocês conhecem esse documento? Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja do Brasil, 2019 a 2023. Casa, lugar das famílias,
Família é ponto de chegada para a nossa ação pastoral e ponto de partida para a vida comunitária. As famílias constituem-se como sujeito fundamental da ação missionária da igreja, lugar de iniciação à vida cristã. Então, meu povo santo de Deus, nós não podemos ficar só no nosso mundinho. Nós não somos a única ilha nesse grande universo. Tem outras grandes ilhas que nós precisamos se aproximar-se e caminhar junto, mas cada um com seu papel, com sua vocação específica, própria. Nós somos da família do ECC, então vamos testemunhar e vivenciar o que o nosso irmão místico que vivenciou e acreditou, que foi o padre Afonso Pastore. E nós que damos essa continuidade à sua missão e o seu serviço. Hoje somos nós, amanhã serão outras pessoas aqui. O que nós vamos deixar para os nós? Então, a pastoral familiar, ela é rica, é belíssima. Procuramos conhecer e caminhar juntos, que nós somos igreja. A pastoral familiar é isto, é vivência igual o ECC. Então, se alguém quiser falar alguma coisa, Frei, você falou tanta bobeira na minha cabeça, você falou tantas coisas que podia ser melhor, você pegou um enfoque, você poderia dar um encaminhamento nisso, algo mais prático. Cansou a minha beleza, que eu vou precisar lavar meu rosto com água gelada. Se alguém quiser dizer alguma palavra em 5 minutos, o que foi, o que não foi. Só mais um. Acho que, eu não sei, talvez seja uma dificuldade muito particular, mas às vezes é muito difícil materializar a pastoral familiar, sobretudo paroquial. Né? Então, assim, eu percebo que nem todas as paróquias têm a formalização de uma pastoral familiar. Então, é muito concreto, esse ser muito concreto, mas a pastoral familiar, para mim, ela não é algo concreto, em que a gente possa... O fato da gente ter pessoas que trabalham com os noivos, essa não é a pastoral familiar em si, ela é uma atividade, um serviço. Cadê a pastoral familiar orgânica, como o senhor falou? Eu acho que tem uma grande dificuldade. Não sei se eu poderia falar alguma coisa sobre isso. Sim. Tem mais alguém que quer fazer outra pergunta? A gente já faz assim um apanhado por causa do horário? Frei, o ECC, além de ser um serviço também, eu acho que todos têm consciência que é para ser despertado a ser um agente pastoral, inclusive a pastoral familiar. Ele não é só para fazer o encontro e ficar encostado na comunidade, não, é para se mexer e procurar cada um sua pastoral que tem mais vamos dizer, um jeito pessoal dele, cada um escolher sua pastoral e se mexer, senão não valeu a pena, simplesmente isso. Eu ia testemunhar isso, e se você faz, eu ia testemunhar isso, se você faz o ECC, mas você não se engaja em nenhuma pastoral, não adianta. Não adianta. Não adianta. Eu tive a felicidade de ser catequista por 14 anos, então isso me direcionou e nunca abandonei o ECC. Então isso direcionou a minha vida, a minha família. É o que você falou, se não tiver engajamento, você só está fazendo a festa do ECC, né? E aí não tem trabalho, não tem serviço de fato. Mais alguém lá no fundo que queira fazer pergunta? Vou aqui no fundo. Eu já gravei toda na minha mente de elefante aqui. Vou responder.
2 minutos. Vou começar pelo ECC. Vocês conseguem perceber nitidamente o ECC? Que nós estamos dentro do ECC. Nós estamos dentro da estrutura do ECC. Eu fiz o ECC, bonitinho, fiz todas as etapas, passei, eu não posso voltar mais atrás. Quem está voltando, reveja aí, segue para frente. Eu vou engajar nas pastorais, o que se falou. Não é isso? O ECC é isso, não é? Eu consigo perceber a pastoral da criança que se reúne a cada 15 dias com a sua balancinha, com o seu alimento, farinha? Com a farinha, lá da multimistura, com a doutora Zilda Arnes, lá que era minha vizinha lá em Campo Largo, próximo a Curitiba, fazia lá. Eu consigo perceber a ação do dízimo, que todo domingo eles estão lá sentadinhos lá, cobrando o dízimo, paga, eu consigo perceber. A pastoral social eu consigo perceber a equipe litúrgica, que lê lá, que proclama as leituras, eu consigo perceber a pastoral da acolhida, eu consigo perceber a pastoral da sobriedade, eu consigo perceber a pastoral do batismo, a pastoral do matrimônio, eu consigo perceber a pastoral da comunicação, eu consigo perceber a pastoral do faz nada, eu consigo perceber o grupo dos ministros, eu consigo perceber os padres, os diáconos, eu consigo perceber, me ajuda aí, de pastoral, da escuta, eu consigo perceber a pastoral do crisma, eu consigo perceber o catequese, catecumenato, a pastoral da saúde, eu consigo perceber a pastoral familiar, eu consigo perceber o AA, eu consigo perceber... Vocês conseguem entenderam o que eu quis dizer ou não? Vocês não perceberam a pastoral familiar? A menos que ela seja tudo isso. A pastoral familiar, ela embarca tudo. Mas lá na minha paróquia, lá na minha paróquia não tem o ECC, mas tem a pastoral familiar. Na minha paróquia não tem nem o ECC, nem a pastoral familiar, tem a lareira. Vocês conhecem a lareira? Não. Lareira? Quem é do sul do país? O movimento Lareira. O movimento Lareira trabalha com família. É mais velho que o ECC. É muito mais velho que o ECC. Desde o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Argentina, Uruguai, o Paraguai, está tudo envolvido ali com a pastoral de família. Todas as dioceses lá, o ECC, pelo menos lá em Curitiba, Londrina, Maringá, Cornélio Procópio, Apucarana, até Jacarezinho, são todas as dioceses, até Cascavel, mesmo onde eu já morei, Lages, da diocese de Lages, diocese de Rio do Sul, diocese de Blumenau, diocese de Joinville, o ECC está lá, mas é uma coisa assim, muito assim, tímido, bem envergonhado. Por quê? A lareira e a pastoral familiar. E as aldeias? Oi? As aldeias. As aldeias. Que são movimentos que surgiram lá em Minas Gerais, que são voltados para a família. Aí já é um outro movimento que nós também não conseguimos perceber também, vocês entendem? Aonde que tem o pároco tem a liberdade. Na minha paróquia vai ter a pastoral familiar. Eu identifico com a missão e o carisma da missão da pastoral familiar. Eu me identifico mais com o ECC, então eu vou fazer o ECC na minha paróquia. Eu me identifico com nenhum dos dois, então eu vou criar encontro de família, que é o caso da paróquia Natividade do Senhor, lá no Jardim Fontales. O padre lá,
organizou um encontro próprio para a família. E a família está inserida na catequese, na acolhida, está ali, na crisma, no batismo, acompanha ali os casais. Vocês conseguem entender o que eu quis dizer? É que quando nós estamos tão próximo, a gente não enxerga, a gente precisa se afastar para poder abrir o nosso horizonte. Coloca a mão assim. Todos nós. Bem próximo aqui no nariz. A gente vê todo junto, né? Agora afastamos. Olha que bonito ver a minha mão. Olha, eu consigo enxergar nitidamente os meus dedos. Nós precisamos afastar um pouquinho para poder enxergar outras realidades. Tem mais alguma pergunta? Que vai dar 10 e 15 já, né? Uma prática, uma prática. O que era mesmo? A colocação foi que o matrimônio, a função do matrimônio é construir a prole. Então eu perguntei, quando não é possível conseguir essa prole, não há finalidade como foi colocado. E como é que é? Separa? Como é que fica? Vou responder essa pergunta e nós vamos... Deixa para outro dia depois das outras coisas. A finalidade do matrimônio, quando o bendito cujo casal faz de conta que você vai casar. É uma mocinha de 15 anos. O seu rapazinho de 20. Vai lá na paróquia, vai para fazer o processo, vai marcar uma entrevista com o pároco. Agendou a entrevista e vai ter uma conversa contigo ou com ele. Lá tem uma pergunta, vocês queira, não lembro muito direito lá, aceita ter filhos, sim, marca bonitinho lá no papel, no processo, sim, tal. Ah, vocês vão casar por interesse? Não. Vai casar não sei por quê? Não. Isso. Mas você casou. Você tem esperança, com desejo de ter filhos, de gerar filhos. Porque a finalidade é essa, é a prole. Mas de repente no meio do caminho, eu casei faz 1 ano, agora descobri que eu não posso gerar filhos. Eu fui lá no Einstein, eu fui lá no Hospital São Luís, eu fui lá no Santa Maggiore, eu fui lá no São Camilo, eu fui lá no Hospital São Roque, eu fui lá no Mandaqui, no Santa Joana, eu fui não sei mais aonde, fiz tudo o que tinha direito, não consegui me engravidar. O meu esposo foi na clínica de esperma, lá na Avenida Angélica, esquina com a Higienópolis. Isso é verdade, tem. Na Avenida Angélica, Higienópolis, na esquina, próximo ao Pão de Açúcar. Foi lá, não conseguiu, fez tudo. Mas eles são casados. E vão se separar? Não. Tem um amor, tem uma entrega, tem uma relação, tem uma causa maior. Mas quando quando a menina casa, se ela omite algo para o esposo, para a esposa, eu não posso gerar filhos, ela não pode gerar filhos, mas eu quero. São casos e casos, daí eu posso entrar com processo de nulidade de matrimônio, porque eu desejo ser pai, eu quero gerar, mas ela omitiu. E isso aí dá caso de nulidade de matrimônio. Se eu omitir algo, enquanto moça, enquanto rapaz, eu tenho um problema de saúde gravíssimo, casei com ela, só fui falar para ela depois, no outro dia, na lua de mel. No outro dia ela pode pegar a mala dela e pedir o processo de nulidade. Consegue entender? Cada caso... Eles se divorciam? Sim. Ele pode, isso é um caso... Casos e casos. Domingo uma mãe falou, meu filho pode fazer o encontro de casais? Eu falei, qual o problema?
Ele casou, a mulher só traía ele, se separaram, ele é divorciado. Agora ele vive com uma moça solteira maritalmente. Então pediram a nulidade, só que está demorando 2 anos, ele falou. Eu fiz assim para ela, não sei se estou errada. Vamos aguardar a nulidade e aí ele vem fazer precisa. encontro de casais, pode? Sim. Você entendeu? Aproveitar a presença, né? Para tirar a dúvida. Porque já entrou com processo lá no Tribunal Eclesiástico. Está correndo. Está correndo. Porque lá tem vários processos. Se ele casou com efeito civil e religioso, você sabe disso? Tem o casamento com efeito civil e religioso. Ali podia embarcar já os processos dos trâmites de nulidade. Tanto no civil ou tanto no religioso. Ali o melhor caminho é esperar, aguardar. Porque não tem só o juiz eclesiástico, não tem só um processo, tem milhares, vários, e cada caso precisa ser estudado, debatido, analisado. Qual é a causa que está sendo pedido essa nulidade? Com 7 anos de casado pode também? Com 7 anos pode. Pode também. A mulher quer ter filho, o homem está fugindo que não quer ter filho. Faz 7 anos que era louca para ser mãe. Pode, mas aí, só por causa disto, tem de ver também os motivos, o que leva, querer ou não querer, né? Tem de ter essa clareza do que nós queremos. Depois Respondi? pode fazer o encontro, né? Mesmo tendo sido divorciado. Depois melhor fazer o encontro, né? Tomar consciência. Depois pode e deve. Tá, ele está desimpedido, não tem nada que impeça ele, porque ele pode comungar, buscar o sacramento da reconciliação. É isso, né? Casos especiais não pode. Mais um, vamos finalizar. Como a gente vai fazer para as pastorais se conversarem? O batismo, a catequese e tal, se conversarem para a gente poder ver a pastoral familiar que ela quer ver. Como vamos conversar? Porque o que a gente nota nas paróquias é que são setores isolados. Né? Como disse o padre, é tudo o padre que tem que resolver, né, padre? Tudo é o pároco. Por quê? Nós temos as instâncias maiores de uma paróquia, é o CPP. No CPP, lá estão representantes de todos os movimentos pastorais, de instituições social, dessas novas comunidades, se tiver na área da paróquia, mais o pároco, mais o diácono. Ali são todas as lideranças da igreja. E ali no CPP que vai dar tônica e dinamizar a vida paroquial. E é ali que vai fazer avaliar mensalmente. Depois, no final do ano, na Assembleia Paroquial, estou falando difícil não, na Assembleia Paroquial, algo maior, onde que agrega um grupo igual nós aqui, vai fazer o planejamento pastoral, aonde que eu vou planejar, nós do ECC vamos planejar as nossas ações para 2020, a pastoral da criança vai olhar para a pastoral da criança, ali eu preciso colocar, você vai organizar a sua pastoral, tu vai organizar a sua pastoral na Assembleia Paroquial, para fazer o calendário. Ali então eu vou perpassar, tu vai ter essa ação, então isso aqui eu posso inserir dentro da minha realidade de pastoral. Consegue entender? Dá para. A Semana da Família, o que nós fizemos na Semana da Família? Não tivemos ali? Este ano foi a família, como vai? Pastoral familiar, não foi? Quem comprou o livrinho da Pastoral Familiar? Como vai a família? Primeira novena, segunda, terceira, quarto encontro, não é isto? Nós nos sentimos embarcados, inseridos ou não? Vou dar um exemplo para vocês. Nós, no Sínodo Arquidiocesano, nós, ECC, nós estamos dentro da pastoral
familiar. Lá no sínodo da arquidiocese, não é isso? Nós respondemos um questionário, fizemos tudo, mas o que apareceu lá foi a pastoral familiar. Nós sentimos contemplados dentro da pastoral familiar. Vocês entendem a dimensão que é? Consegui responder ou não? É vivência. É que nós não estamos acostumados com algo assim, pegar, eu vou aqui, eu vejo isso aqui, analiso. O problema é comunicação. É comunicação. É comunicação. É comunicar. Tem pastor que nem sabe que você se reúne aqui uma vez por semana. Exatamente. Mas, nossa, que grupo que vai lá? É o AA? Será que é o AA? Que vai uma vez cada 15 dias, toda semana no salão? Não, é o grupo do ECC. Tudo é questão de conversa, dialogar. Tranquilo, gente? Obrigado pela atenção, já é tarde.